Bom dia, amada igreja, paz seja convosco. Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, mais uma aula da escola bíblica dominical. E o tema de hoje é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que tem como base o capítulo que está em Efésios 2, versículo 20. Nós vamos ler o 20, o 21 e o 22, que diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada no Espírito. Bom, este versículo é um versículo que eu gosto muito, fala muito ao meu coração. Já começa no versículo 20 falando que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por que dos apóstolos e dos profetas? Porque os profetas, começar por este último, os profetas, eles fala de todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento, eles anunciaram que Jesus viria como um menino, como homem, deram localização de onde Jesus viria, falaram sobre características de Jesus. Então, os profetas anunciaram algo que eles não viram, mas que lhes foi revelado pelo Espírito, foi lhes revelado por Deus, e eles anunciavam que Jesus viria. E os apóstolos? Os apóstolos falavam justamente nessa mesma linha. Eles viveram já no Novo Testamento, eles anunciaram tudo aquilo que eles testemunharam, tudo aquilo que eles presenciaram, que eles viram e ouviram com Jesus. Então, um falava daquilo que ainda havia de vir. Os profetas, os apóstolos falavam daquilo que já veio, daquele que já veio, esteve na terra, morreu, ressuscitou e nos deu vitória em nome de Jesus. Então eles estavam anunciando. Então, o fundamento, o que é o fundamento? Qual é o fundamento? Ou melhor, quem é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus. Jesus. Porque os profetas anunciavam que ele viria e os apóstolos anunciaram que ele já veio. E ele continua fazendo a sua obra através de mim e através de você, que somos discípulos dele e enviados por ele para uma grande obra. E neste mesmo versículo ele fala o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Bom, usando os conceitos de construção de uma casa moderna, né? Para que uma casa seja construída é necessário que haja, primeiramente, a primeira coisa a ser feita é ser colocado o alicerce, né? Porque o alicerce é o fundamento da casa. É sobre ele que todos os tijolos serão constituídos colunas, né? Então o alicerce é o fundamento. Sem o alicerce, uma casa está fadada a cair, está fadada ao fracasso. E o alicerce é feito como? Na sua casa, como foi feito o alicerce? Como você lembra? Ou você já presenciou uma obra sendo feita? O alicerce é feito basicamente de ferro, né, ferragem e cimento armado, né? Aquela massa de cimento armado, até que aquela massa endurece e a partir dali começa-se a constituir, a se colocar os tijolos. Assim como hoje, mas isso sobre uma visão contemporânea, atual. E se a gente colocar essa palavra mediante a visão atual, Jesus Cristo, ele é a nossa base, ele é o nosso alicerce. E nós somos os tijolos. Nós somos tijolos que estamos sendo colocados sobre ele como um edifício. Estamos sendo construídos sobre ele. Mas o que tem a ver isso com pedra angular, com pedra de esquina? Tem exatamente a ver o seguinte: como estamos falando de construção antiga, naquela época, na época de Jesus, naquele momento, até aquele momento, as construções antigas eram feitas da seguinte forma: eram colocado uma pedra, não era feito de cimento armado, era colocado uma pedra grande, né? Uma pedra que tivesse força para aguentar todos os outros tijolos, para sustentar todos os outros tijolos. E essa era a primeira pedra colocada, por isso pedra fundamental. Esta mesma pedra era colocada na esquina, ou seja, no ângulo entre duas paredes, na ponta. Era a primeira pedra a ser colocada na esquina, na ponta, entre duas paredes, por isso angular. Porque ela unia duas paredes e não deixava nenhuma das duas paredes caírem. Ela fazia a amarração das duas paredes. Por isso, pedra de esquina e angular.
esquina porque está na ponta, né? E angular, né? Porque ela fechava um ângulo ali de 90 graus, sustentando duas paredes. Por isso, Jesus Cristo é considerado nossa pedra angular. Era a primeira pedra colocada, uma pedra forte, que todas as outras deveriam se apoiar a ela. É por isso que no templo, quando foram fazer pesquisas arqueológicas, encontraram um monolito, uma pedra grande, muito grande, de aproximadamente 12 metros no templo. Só para a gente ter uma noção do que era, né? Do que foi utilizado no templo. Uma pedra com 12 metros. Bom, então por isso, Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a base da igreja. E isso é ratificado pelos profetas e pelos apóstolos, ok? No qual todo edifício bem ajustado cresce. Isso mostra o seguinte: todo edifício, tudo aquilo que, toda casa, toda edificação que tem andares, que cresce, assim como também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela precisa estar em constante crescimento, né? Nós estamos baseados nele, né? E estamos em constante crescimento. Mas olha, todo edifício bem ajustado. Vocês já contemplaram uma construção de uma casa quando o tijolo ele começa a estar fora do nível? Quando ele começa a estar fora de uma organização? Por isso a necessidade do prumo e do nível, para que aquela parede continue certinha, bem ajustada. Ou seja, os tijolos são colocados de uma forma que eles sigam o mesmo padrão do alicerce e que eles continuem firmes, sem tender para o lado e sem estar torto. Você já viu uma parede que dá barriga? Porque aquela parede não está bem ajustada. Por isso aqui o apóstolo Paulo nos fala: todo edifício precisa estar bem ajustado. Todo edifício bem ajustado cresce. O edifício mal ajustado, infelizmente, não cresce. E o que é estar mal ajustado? Não estar em conformidade com a palavra de Deus. Não estar bem ajustado é não cumprir a palavra de Deus, não praticar, até mesmo conhecer, mas não praticar a palavra de Deus. Aí a pessoa está fora do ajuste. E aí, estando fora do ajuste, o tijolo estando torto, como é que fica a casa? Terrível. Você vê, por mais que embolse, tente se nivelar, mas você está vendo ali que a parede está torta. Por isso, para nós crescermos enquanto servos de Deus, enquanto igreja do Senhor, nós precisamos estar bem ajustados. Isso me faz lembrar até aquele louvor, né? Somos corpo, aqui bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Exatamente isso. Nós precisamos estar bem ajustados, juntos, unidos, né? Um dando suporte ao outro e tendo como base Cristo. E o Espírito Santo é o cimento, é o nosso elo de ligação. Amém? Bom, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, porque nós somos templos do Espírito Santo de Deus, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Bom, nós somos hoje o templo móvel do Senhor, e essa palavra é bem propícia para hoje, porque os judeus tinham como o templo de Jerusalém como a prova de que Deus estava com eles, de que eles eram de Deus. O templo era um símbolo do exclusivismo, da exclusividade divina, né? De que Israel era uma nação monogâmica e eles adoravam a Deus. Então eles olhavam para o templo e eles falavam: nós somos judeus porque existe um templo ali. Só que, e nesse templo, que tinha 3 constituições, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, dentro do lugar santíssimo havia a arca. E a arca representava a presença de Deus. A arca até um certo tempo, né? Ela representava a presença de Deus. Um certo tempo, porque a arca desapareceu, né? Mas enfim, isso é uma outra história. A arca estava no tabernáculo, que também tinha a mesma constituição, pátio, lugar santo, lugar santíssimo, com os mesmos móveis, mesmos utensílios, e
estava lá dentro do lugar santíssimo, a arca divina. Logo depois a arca foi transportada para o templo. A presença de Deus estava ali visível entre o povo. Só que Jesus, ele veio para quebrar esse paradigma. Primeiro, ele expande o evangelho não só para os judeus, mas para como os gentios. E a partir daquele momento, não seria mais o templo um referencial para nós, mas o templo foi transformado. O templo antes era móvel, era um tabernáculo, depois passou a ser um templo permanente, e hoje o que é o templo? Somos nós. Hoje nós somos o templo vivo do Deus Altíssimo. 1 Coríntios 3,16 fala: ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E que ele habita em vós? Então nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós somos o templo móvel, voltamos a ser um templo móvel do Espírito Santo. Hoje nós carregamos a presença de Deus em nós. Aleluia. E a presença de Deus é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Coisa linda, igreja. Aleluia. Bom, o versículo de Mateus 7 também vem falar algo de muito especial, só para corroborar e para a gente confirmar e até fechar a aula. Fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha que a palavra está dizendo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então não é apenas escutar, é colocar em prática os ensinamentos de Deus. Porque Jesus nos fez a conhecer a Ele, nos fez a conhecer a Deus através da sua palavra. Deus nos revelou a Cristo através da sua palavra. Então aquele que escuta as palavras, aquele que lê, aquele que ouve e pratica, que põe em prática, esse é assemelhado ao homem prudente que constituiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de pandemia, ou vários momentos, né? Porque eu tiro desse versículo que a tempestade, ela ocorre para todos. A tempestade, todos na vida vão passar por tempestades em momentos que a chuva cai, correm rios, porque o mesmo que aconteceu para o sensato, o mesmo aconteceu para o insensato. Mas a consequência dessa tempestade na vida dos dois foi diferente. Mas a tempestade foi a mesma. Por que não atingiu ao sensato da mesma forma como ao insensato? Porque a diferença estava neles. A diferença estava naquilo que eles produziram e no modo como eles construíram e edificaram a sua casa. Então a diferença para a vitória está na forma como nós edificamos e construímos a nossa vida e onde nós edificamos e construímos a nossa vida. Se você está em Jesus Cristo, fundamentado, edificado, ajustado, você está bem. Vai passar por lutas sim, vai passar por tempestades sim, mas você permanecerá de pé. A sua casa não vai cair e isso quem assegura é a palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus falando. Mas e o homem insensato? A chuva chegou para ele também. E os rios e a tempestade. Porém, o que aconteceu? Aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos. Quantas vezes o vento assopra, hein? E combateram aquela casa. E foi grande a sua ruína. Aquela casa foi arruinada, porque não tinha base, porque não tinha fundamento, porque não tinha alicerce, porque não estava firmada sobre a rocha, porque estava firmada sobre a areia. E a areia é da seguinte: você já caminhou sobre a areia da praia? Imagina quando você está se imaginando numa praia, você com os pés na água, as ondas vindo e voltando. Você já sentiu que quando as ondas vêm, quando as ondas voltam, elas vão tirando a areia debaixo dos seus pés? E se daqui a pouco você começa a afundar um pouquinho, e se duvidar, a próxima onda que vem, uma onda que vem um pouquinho mais forte, te desequilibra, te derruba. Por quê? Não tem fundamento, não tem sustentáculo. A areia, ela é solo arenoso, é um solo que ele é flexível, ele se dissipa com facilidade. Então não esteja constituído sobre a areia, esteja constituído sobre a rocha inabalável que é Jesus Cristo. E é desse tema que fala esta aula, igreja.
Ele é o fundamento da igreja. Não pode haver outro fundamento. Ele fala, as minhas palavras não hão de passar, as minhas palavras não passarão. A palavra dele se cumprirá e está se cumprindo. Então, neste momento não só nesse momento de pandemia, mas a todo tempo, busque a palavra, se alimenta da palavra, se fundamenta na palavra. Peça ao Senhor, Senhor, Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá intrepidez, que eu possa cultivar em mim o fruto do Espírito Santo, que é paz, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Me ajuda a cultivar o fruto do Espírito, porque eu quero ser como tu queres, eu quero ser moldado por ti. Eu quero ter minha casa constituída sobre a rocha. E é isso que Deus está fazendo, é isso que Deus vai fazer na minha e na tua vida, igreja. Esteja preparado, revestido no nome de Jesus. Amém? Vou fechar dizendo o seguinte: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo constante de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito, nós não somos, mas estamos buscando a perfeição. Nós estamos buscando chegar à estatura de varão perfeito, à medida de varão perfeito que é a estatura de Cristo. Nós aguardamos chegar lá. Até que chegamos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, não pode ser revogado. O que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas? Jesus. Todos anunciaram a Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma semana de vitória, na paz e na graça do Senhor. Uma semana de alegria. Que todo o medo seja dissipado, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Toda doença seja exterminada, seja arrancada de sua vida em nome de Jesus e de sua família. Sua família e você, sua vizinhança sejam blindados e protegidos por Deus. E que a paz seja convosco em nome de Jesus. Amém? O Senhor é contigo, amada igreja. Fique na paz do Senhor. Estamos com muitas saudades, mas continue, persevera, permaneça e prevaleça em nome de Jesus. Amém.